Fala galera, tudo bem com vocês? Então, dando prosseguimento aos nossos estudos em Romanos, hoje nós vamos começar com a exposição dos capítulos dos versículos propriamente ditos. Nas duas últimas aulas anteriores, a gente falou sobre uma introdução da epístola. Então, nós vimos a situação missional de Paulo no final da sua terceira viagem, tá? Em que ele estava em Éfeso, depois dá um pulo em Corinto, ele tem que resolver uma série de problemas em Corinto, e num espaço de 3 meses em que ele fica em Corinto, provavelmente ele escreve a Epístola aos Romanos, levando em consideração todo aquele contexto, né, aquela tensão entre cristãos judeus e cristãos gentios, a situação da oferta que ele está coletando para levar a igreja de Jerusalém, e toda a sua motivação também de constituir em Roma uma base missionária para a evangelização do Oriente, né? Aliás, do Ocidente, principalmente na região da Espanha, que ele menciona na carta. Então a gente viu tudo isso na aula de introdução. Hoje a gente começa com a parte, né, do desenvolvimento propriamente dito da epístola, e aí a gente vai trabalhando versículo por versículo, lembrando que o nosso objetivo aqui não é fazer uma pregação do que está escrito aqui de Romanos. Não é uma pregação, igual o seu pastor faz lá na sua igreja. A gente está fazendo um estudo, nosso objetivo principal é entender contexto, entender o significado dos versículos para os seus destinatários originais. E aí a questão de aplicações na sua vida e consolo pastoral, essas coisas aí você tem na sua igreja. Eu recomendo que você vá à igreja ouvir a palavra de Deus falada ao seu coração semanalmente, tá? Que não é uma pregação, que é um estudo bíblico, ok? Então, vamos lá, vamos para o texto propriamente dito. Eu vou projetar ele aqui para vocês. E o tema dessa aula de hoje é servo de Cristo Jesus, Romanos 1, do versículo 1 ao 7. Então, vai lá, ó. O texto diz aí: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca do seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado, para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o nosso texto de introdução. E agora a gente vai, versículo por versículo, naquilo que é mais importante para a sua compreensão de maneira geral. Beleza? É importante notar que esse trecho específico da Epístola de Paulo aos Romanos, ele se situa no que nós vamos chamar de abertura epistolar, tá? Quem acompanhou os estudos em Gálatas, eu tinha explicado na primeira aula do primeiro versículo de Gálatas como era a composição de uma carta na antiguidade. Especificamente a abertura das cartas antigas, ela era composta de 3 elementos principais que você está vendo aí no slide. Ela tinha um remetente, ela tinha um destinatário e saudações. Então, esses são os 3 elementos de uma abertura epistolar, tá? Então, se hoje eu fosse escrever uma carta a vocês, a abertura da carta, segundo o modelo da antiguidade, ela viria dessa maneira aí, ó. Ela viria assim, ó. Eu, Alisson, né? Aos amados irmãos que estão assistindo essa aula, saudações. Ou eu diria graça e paz. Ou eu diria paz do Senhor. Tá? Dependendo da sua tradição aí dentro do espectro evangélico brasileiro. Tá? Os presbiterianos, boa noite. Aos assembleanos, a paz do Senhor. Então, assim, eu explicaria quem sou eu, quem é o remetente, quem escreveu, Alisson, quem é o destinatário, a vocês, fulanos e ciclanos, beltranos, e é isso, é nós, prazer, saudações, boa tarde, boa noite, paz do Senhor e tal. E Paulo usa muito esse tipo de abertura em praticamente todas as suas cartas, tá? E a gente pode ver até isso também
em Atos 15, 23, quando nós temos lá, né, a decisão do Concílio de Jerusalém. E eles escrevem uma carta às igrejas da Antioquia e da Cilícia. E olha como eles dizem. A abertura da carta diz assim: os irmãos apóstolos e presbíteros, o remetente, aos cristãos gentios que estão em Antioquia, o destinatário, na Síria e na Cilícia, ainda parte do destinatário. Saudações. Ponto. Curto e grosso, bem simples. E muitas cartas do Novo Testamento, daquele período, aliás, elas eram simplesmente formuladas com essa simplicidade aí, tá? As epístolas do Novo Testamento, elas vão apresentar algumas características de uma proporção maior. E se a gente prestar atenção na epístola aos Romanos, a saudação ela fica realmente muito grande, tá? Então a abertura fica muito grande. Paulo se apresenta, então o destinatário é cumprido, aliás, o remetente é cumprido, o destinatário é cumprido e as saudações são cumpridas também, tá? Então Paulo dá uma exagerada nessa abertura, tá? E ele faz isso basicamente em todas as suas cartas. É interessante notar que ele amplia um pouco essa abertura na Epístola aos Romanos, em comparação com as outras. As outras já têm um tamanho relativamente maior do que as cartas daquele período. Mas dentre as cartas de Paulo, Romanos se destaca como tendo uma abertura realmente elaborada. Isso pode ser um sinal de que realmente ele não conhecia aquele público, ele não conhecia os irmãos da igreja de Roma, ele nunca tinha visitado, nunca tinha estado naquela igreja, então ele gasta mais tempo nessa abertura. Ele gasta mais tempo, ele se dedica um pouquinho mais nessa abertura, faz ela ficar um pouquinho maior, mais encorpada do que o restante das outras cartas dele, que ele enviou a outras igrejas, tá? Muito bem. Então, é nessa abertura que nós vamos nos deter. Notem, essa abertura vai do verso 1 até o verso 17. Foi até o verso 7, aliás. Foi tudo que nós lemos no início da aula, tá? Então, tudo isso é a abertura da carta. E o que Paulo vai começar falando? O remetente, quem é ele? Então, ele vai dar uma certa explicação de quem é ele, tá? Então, ele escreve: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, tá? Então notem isso: servo, apóstolo e separado. Essas são as designações que Paulo dá a ele próprio. Então ele é servo, ele é apóstolo e ele foi separado. Vamos ver o significado dessas três coisas, tá? A palavra servo que Paulo está usando é uma palavra muito comum no Novo Testamento, que é a palavra doulos, em grego, que pode ser traduzida de uma forma mais literal como escravo, simplesmente. Então, no seu contexto greco-romano, a palavra doulos significa escravo. É isso que quer dizer a palavra, tá? Muitos textos, muitas traduções hoje em dia amenizam um pouco o impacto desta palavra para o português e, ao invés de escravo, usam a palavra servo, tá? Que tem lá suas semelhanças, tudo bem, a gente não vai ficar encrespando com isso, mas escravo, um escravo no seu sentido pleno mesmo, alguém que não tem liberdade, que serve a um senhor específico com integridade ali, sem outras alternativas. No entanto, o termo servo do Senhor, no grego, né, que usa essa palavra doulos, ela também está vinculada ao Antigo Testamento. A versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, usava essa mesma expressão em contexto do hebraico, obviamente, do Antigo Testamento, em que apareciam pessoas que eram designadas por Deus com missões especiais e que eram chamadas no Antigo Testamento de servos do Senhor. Dentre as figuras mais notórias do Novo Testamento, tá, do Antigo Testamento, aliás, que nós temos sendo chamadas de servos do Senhor, nós temos principalmente aí Moisés, Josué, Elias e, especialmente, acima de todos, Davi. Tá? Então, esses aí receberam essa designação de servos do Senhor no Antigo Testamento. Então, com certeza, Paulo tem essa dupla intenção nessa palavra servo.
Ele tem a intenção de dizer que ele é escravo de Jesus, e ele tem a intenção também de dizer que ele é alguém comissionado com um chamado, um comissionamento especial da parte de Deus para servir a Deus em prol do seu povo. Ele tem essa convicção de que ele é um servo de Deus, tal qual foi Moisés, tal qual foi Josué, tal qual foi Elias e tal qual foi Davi. Tá? Segundo, Paulo diz que ele é apóstolo. Tá? Ele diz que ele é apóstolo. É muito interessante, eu até coloquei uma nota explicativa aí em relação ao significado da palavra apóstolo. Tá? Ela é uma transliteração, basicamente, do grego apóstolos, está escrito aí na nota, que vou aumentar aqui para vocês verem, aqui no cantinho da imagem. E existe um verbo apostelo no grego, que significa enviar, e muitas vezes, pela palavra apóstolo ser bem cognata, ser bem parecida a este verbo, nós podemos simplesmente, e eu já vi muitas pessoas dizerem por aí, que apóstolo significa aquele que foi enviado. Mas esse significado, essa nuance de significado, ela é um pouco pobre no grego koiné, tá? Em que a palavra apóstolo tem um significado um pouco mais amplo, um pouco mais pesado do que simplesmente alguém que foi enviado. A palavra apóstolo, ela quer dizer mensageiro, e não somente alguém que foi enviado. Porque eu posso enviar alguém com um objeto, eu posso enviar alguém de um lugar para o outro sem nenhum propósito específico, eu posso enviar alguém para levar alguma coisa, mas apóstolo não era alguém simplesmente que sai de um lugar e vai para o outro enviado de uma outra pessoa. Apóstolo é mais do que isso. Apóstolo era um mensageiro, um portador de uma mensagem importante. Então ele se configura, na verdade, como uma espécie de representante. O termo apóstolo aqui, então, para Paulo, ele tem o significado de alguém que tem um ofício e que carrega uma determinada autoridade. Ele é um representante oficial de Cristo. Ele está ali representando a figura que o envia. Então ele não é simplesmente um enviado, mas ele é alguém que representa aquele que o enviou. E dando continuidade, ele diz separado. Paulo já tinha usado essa palavra referindo-se a ele próprio em Gálatas 1,15, fazendo uma referência clara a Jeremias 1,5, onde ele diz que ele é separado desde o ventre para cumprir este ministério, para cumprir o seu chamado. Tá? Ou a gente pode fazer também a referência desde a sua conversão. Em Gálatas, Paulo fala que ele foi chamado desde o ventre, separado desde o ventre, mas ele recebe o seu comissionamento de forma mais específica, mais pontual, na sua conversão na estrada de Damasco. Beleza? Então, Paulo é servo, apóstolo e separado. Muito bem, ele é separado para o quê? Ele é separado para o evangelho. Separado para o evangelho, tá? O evangelho de Deus. A palavra evangelho aqui, o conceito do evangelho em Paulo é uma coisa muito importante para a nossa compreensão de Romanos e de todo o corpus textual paulino. Primeiro, a gente pode partir do pressuposto que Paulo está usando essas palavras com toda essa palavra evangelho especificamente com toda a carga de significado que um ouvinte do primeiro século poderia ter em relação a ela. Lembrando que a igreja em Roma, ela é constituída tanto de cristãos gentios quanto de cristãos judeus que retornaram após a expulsão dos judeus de Roma a partir de um decreto de Cláudio. Esse decreto já tinha caducado na época que Paulo escreve aos Romanos e a igreja já tinha sido, né, reunida novamente com aquele conjunto de cristãos judeus. Tá? Então, o contexto de evangelho no Antigo Testamento é importante para a gente aqui. No Antigo Testamento, o evangelho, a boa notícia, ela tinha um significado importante de uma intervenção divina em favor do seu povo. Eu coloquei as referências em que essa palavra é utilizada nesse contexto, em Deus intervindo na história em favor do seu povo. Tá? Já nos tempos de Paulo, no primeiro século, a palavra tinha um significado na cultura greco-romana.
Então ela podia representar, ela era utilizada aí em situações de vitórias militares de generais romanos. Então, quando acontecia uma vitória em algum local, o general tal ganhou uma batalha não sei aonde. Essa notícia tem que chegar em Roma, certo? O cara que trazia esta notícia desta vitória era o portador deste evangelho. Ele estaria trazendo esta boa notícia, essa boa nova de que aquela batalha foi ganha, de que aquela vitória foi conquistada, tá? Então, isso seria um evangelho, uma boa notícia. Ela também representava favores imperiais em relação aos seus súditos. Então, quando o imperador resolvia prestar favores aos seus súditos, isso era tratado como uma boa notícia. A notícia do favor do imperador em relação ao súdito era tido como um evangelho também. Essa palavra era usada nesse contexto. E, especialmente, a partir da formação mesmo do Império Romano, com Octávio César Augusto, né, o famoso Otaviano, ou Otávio Augusto, ou César Augusto simplesmente, ou simplesmente Augusto. Essa palavra começou a ser utilizada no contexto do nascimento de César Augusto. Ele se achava tão importante, né, e as pessoas também idolatravam tanto o César Augusto, que o nascimento dele foi tido como um evangelho, como uma boa notícia, como algo bom, uma coisa boa para Roma, tá? Então, no contexto de Paulo, essa palavra tinha essas cargas de significado. Por isso, a gente pode dizer, né, que quando Paulo diz que ele foi separado para o evangelho, não é um evangelho qualquer, nota aí na continuação do versículo, é o evangelho de Deus. Ou seja, é uma boa notícia de Deus para com o seu povo. Ele está se apropriando desta palavra evangelho para, né, comunicar alguma coisa aos romanos. E o que ele quer comunicar aos romanos? E aqui a gente pode contar com a ajuda do Dr. Douglas Moo. Eu separei ali, ó, a citação. O ministério apostólico de Paulo envolve a proclamação de que Jesus cumpre as profecias de restauração do Antigo Testamento e que Cristo, não o imperador romano, é a fonte de esperança. Então notem o seguinte, ele está dizendo, aquele evangelho do Antigo Testamento, Deus interviu em favor do seu povo. Ele está fazendo isso. Deus interveio em favor do seu povo. Então, a proclamação de que Jesus é a intervenção de Deus. Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento daquilo que Deus havia prometido. É a intervenção final de Deus na história para o seu povo. E mais, ele próprio, Cristo, e não César, é a fonte da nossa esperança. Ele é a fonte. Ele é as notícias a respeito de Cristo que são verdadeiramente boas. As notícias a respeito da vida e obra de Jesus que são realmente um evangelho. E não as notícias, as vitórias militares do império, e não os favores imperiais que o imperador pode conceder, e tampouco o próprio nascimento do imperador é o evangelho. Existem alguns teólogos modernos que enfatizam demais a ideia de que a palavra evangelho em Paulo carrega algum tom subversivo contra o Império Romano. Eu acredito que sim, ela tem essa carga, mas a gente não pode exagerar nessa ênfase, porque Paulo também é um judeu e ele está fazendo a conexão já com o Antigo Testamento, em que essa palavra havia sido usada, principalmente no livro de Isaías, que com certeza é um dos livros do Antigo Testamento que mais influenciou a teologia de Paulo. Tá? Muito bem, ele continua o texto. O Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Tá? Então, olha esse trecho agora. O evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas. Então, é isso que eu falei. Existe essa carga greco-romana, um pouco subversiva, talvez anti-imperial, né? Mas não vamos exagerar nessa ênfase, porque a ênfase principal é que o evangelho já havia sido prometido por Deus de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras. Então, o que Paulo está falando é o seguinte, isso aqui não é nenhuma novidade, não. Isso aqui não é nenhuma novidade. Tá?
O que nós estamos trazendo aqui, este evangelho, nada mais é do que o cumprimento daquilo que os profetas do Antigo Testamento já haviam falado. Isso é só um cumprimento. É a consumação daquilo que já havia sido anunciado no Antigo Testamento, daquilo que já havia sido prefigurado antes. Tá? A gente só está chegando agora numa consumação, num ápice, no real cumprimento. A chegada de Cristo cumpre essas profecias. E é muito importante a gente perceber que em nenhum outro local, né, com exceção da Epístola aos Gálatas, Paulo enfatiza tanto a conexão do Evangelho com o Antigo Testamento. Na Epístola aos Romanos, a gente vai ver muito Paulo fazendo isso. Paulo quer provar que o Evangelho de Jesus Cristo está em íntima ligação com aquilo que estava no Antigo Testamento. Ele vai fazer isso, então, em Romanos 3, 21, em Romanos 9, do 4 ao 6, em Romanos 11, 28, em Romanos 15, do 8 ao 12, em Romanos 16, 26. Ele quer provar que existe essa conexão, tá? Do Evangelho com as profecias do Antigo Testamento. As profecias, então, do Antigo Testamento, elas prometiam a vinda de Cristo. Notem o seguinte, a profecia é sobre o futuro, então ela prometia a vinda de Cristo. Era uma promessa de que o Messias viria. Uma vez que o Messias veio, o que é anunciado agora não é mais uma promessa e nenhuma previsão do futuro, mas é algo relacionado ao passado. Cristo já veio, então por isso um evangelho. Porque o evangelho é uma notícia, já aconteceu, estou falando sobre algo que já aconteceu. Então no Antigo Testamento nós tínhamos a promessa do evangelho e no Novo Testamento a gente tem o cumprimento dessa promessa. Tá? E Paulo está criando essa relação. O que ele está ensinando agora não está desvinculado do Antigo Testamento. Não são duas Bíblias separadas, duas palavras de Deus separadas. É uma mesma história. É uma mesma revelação que tem a sua continuidade agora com aquilo que Paulo está ensinando. E esse evangelho que foi, de antemão, né, prometido pelos seus profetas nas Escrituras Sagradas, era um evangelho que dizia o quê? Paulo completa, ele diz, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. Beleza? Essa é a continuação. Então, esse evangelho, o evangelho de Deus, se a gente pegar, ó, volta lá no versículo 1, e a gente vai ignorar o versículo 2. Vamos ler o versículo 1 e depois o 3, porque o versículo 2 é uma oração explicativa. Tá? Então vamos ignorar ela por enquanto. Vamos do 1 para o 3 direto. Diz assim, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, acerca de seu filho. Ah, então o evangelho é sobre alguém. O evangelho de Paulo não é sobre uma situação específica, não foi um evento, uma batalha que aconteceu, um evento histórico, a explosão de um vulcão, um evento geológico, geográfico, natural, não é nada disso. O evangelho de Paulo é sobre alguém, é sobre uma pessoa, tá? O evangelho se trata da vida e da obra de uma pessoa. Que pessoa é essa? Seu filho. Filho de quem? Ora, o evangelho não era de Deus? E o evangelho é acerca do seu filho. Filho de quem? De Deus. Então, Paulo está dizendo claramente que Jesus é o Filho de Deus. Então, o evangelho é a respeito do Filho de Deus. E ele completa que, como homem, nós temos aqui, então, uma afirmação a respeito de Jesus ser Filho de Deus e de Jesus ser homem. Tá? Então, nós temos aqui uma importante composição paulina sobre a divindade e a humanidade simultânea de Cristo. Não vamos exagerar aqui e levar este versículo, este trecho que nós acabamos de ler, a conclusões muito extremas a respeito de cristologia, porque o tema da nossa aula não é teologia sistemática, tá? Mas
nós já temos um indício aqui de Paulo afirmando parte dessa ideia da natureza divina e da natureza humana de Cristo, apesar de ser um texto bem simples, tá? Então não vamos dar essa ênfase demasiada por enquanto. E ele completa, ó, como homem. E ele diz mais, que como homem, na NVI que nós estamos usando, esse texto está traduzido dessa forma, como homem. Mas nas Almeidas, você vai ver que esse versículo está traduzido como segundo a carne, tá? Ou segundo a sua humanidade. Então, Jesus, que como homem, ou seja, a sua natureza humana, segundo a sua humanidade, ele era descendente de Davi. Notem aquilo que eu falei. Ele é filho de quem? Ele é filho de Deus. Mas como homem, ele é filho de Davi, ou descendente. Beleza? Então, quanto à sua divindade, filho de Deus, quanto à sua humanidade, descendente de Davi. É isso que Paulo está dizendo. Muito bem. E descendente de Davi é importante aqui para a gente porque faz referência à expectativa de um rei messiânico davídico, um rei que proveria da linhagem de Davi e que restauraria a glória, a liberdade de Israel para sempre. Isso faz referência, então, à promessa de Deus a Davi, no Antigo Testamento, de alguém que se sentaria em seu trono para sempre, beleza? Só ajustar minha cadeira aqui, tá baixando sozinho. Muito bem. E ele continua. E que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. E esse trecho é sensacional, tá? Sensacional. Eu até trouxe ele separado, tá? Versículo 3 e versículo 4, para que a gente consiga observar o paralelismo dessa passagem. Existe um paralelismo entre o versículo 3 e o versículo 4. Colocando dessa forma em colunas como eu coloquei, fica mais fácil da gente observar esse paralelismo. Então, olha lá no versículo 3. No versículo 3 ele fala assim, vindo da semente de Davi segundo a carne, eu coloquei aí uma tradução do grego, beleza? Da forma como o texto grego está escrito, na NVI, nas traduções em português, ele não aparece nesta ordem especificamente, ele está meio que alterado um pouco para facilitar a nossa compreensão, mas aí a gente acaba perdendo na tradução um pouco do paralelismo. Por isso que eu coloquei a tradução aí já direto do grego, para ficar mais fácil de ver esse paralelismo entre o versículo 3 e o 4. Então nota aí, vou até me tirar aqui da tela para você ver só o texto, olha lá. Vindo da semente de Davi segundo a carne é o versículo 3. E no versículo 4 nós temos designado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de Santidade. Olha que interessante, essa construção que Paulo está usando, né, é uma construção claramente poética no grego. Claramente poética. A gente tem um paralelismo bem óbvio. Vindo da semente de Deus segundo a carne, designado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de Santidade. Então você está vendo o contraste que ele está falando? Segundo a carne, ele veio de Davi. Segundo Deus, ele foi designado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade. Então a gente tem aí uma fórmula cristã muito interessante. Por quê? Porque eu destaquei até aí para vocês termos que não são encontrados em outros trechos do conjunto de escritos paulinos. Em nenhum outro lugar das epístolas de Paulo a gente encontra a expressão semente de Davi, a gente também não encontra a expressão Filho de Deus em poder, e a gente também não encontra Espírito de Santidade em nenhum outro lugar das epístolas de Paulo. Existe uma designação técnica para isso, né, na exegese. Não vem ao caso agora, mas o fato é que esses trechos eles não aparecem em outros locais dos escritos paulinos.
Eles só aparecem aqui, só aqui, na abertura da carta aos Romanos. E não faz parte tanto da ênfase teológica de Paulo afirmar a descendência de Jesus em relação a Davi. Tá? Então isso salta aos olhos, porque logo na abertura da carta aos Romanos ele faz essa afirmação. E como essa passagem tem essa estrutura de paralelismo que indica uma espécie de escrito poético, isso nos faz pensar que Paulo está citando. A chance é grande de Paulo estar citando isso. É como se isso já fosse uma formulação, uma fórmula, um dito da igreja cristã primitiva que circulava já entre os cristãos, vindo da semente de Deus segundo a carne, designado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de Santidade, uma espécie de formulação credal, uma espécie de credo, que já era recitado, uma fórmula mais fácil, poética de ser decorada, que pudesse ser utilizada até mesmo como uma instrução a novos convertidos. E Paulo está meio... Isso nos leva a crer, então, que Paulo provavelmente está citando isso, essa formulação cristã primitiva. Interessante, interessante demais. Isso tem implicações muito importantes para a gente. Por que implicações muito importantes? Porque isso demonstra contra teólogos liberais e ateus que gostam de se meter na teologia cristã que o desenvolvimento teológico a respeito da divindade e da humanidade de Cristo ele já estava presente até mesmo antes da composição dos escritos do Novo Testamento. Que o Novo Testamento ele não está inaugurando algo que não existia na formulação cristã primitiva. Que eles estão, na verdade, formulando essa teologia com base naquilo que já era tradição cristã. Já era tradição cristã. Então, o Novo Testamento não é a igreja inventando, manipulando verdades para dizer que representam a ortodoxia. Muito pelo contrário, ela é herdeira daquilo que era tradicionalmente já realizado nas igrejas. Já era crido, muito antes do final do primeiro século. Tá? Importante isso, importante pra caramba. Agora, continuando aqui, no paralelo do versículo 4, no versículo 3, a gente tinha lá, prometi acerca de seu filho que como homem era descendente de Davi. No versículo 4, a gente tem que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado filho de Deus. Declarado filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Isso daqui também é muito importante. Isso aqui é fantástico, isso daqui. Notem o seguinte, que sim, nós podemos pegar o versículo 4 e entender, de certa forma, a divindade de Jesus a partir daqui. No entanto, tá, é interessante nós notarmos também que o versículo diz, designado filho de Deus em poder, ou declarado filho de Deus em poder. Então, nota que ele não está dizendo que Jesus se tornou filho de Deus em poder. Jesus já é o eterno filho de Deus desde sempre. Ele é procedente eternamente do Pai desde todo sempre. Ele nunca nasceu, ele nunca foi criado. Por isso existe um termo teológico muito usado nos estudos sobre a Trindade para dizer que Jesus é eternamente gerado do Pai. Quer dizer que desde toda a eternidade, isso nunca teve um início, desde sempre, ele procede do Pai. Ele é a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus desde sempre. No entanto, o texto aqui de Romanos, eu acredito que ele não está trabalhando especificamente esta doutrina da geração eterna de Jesus Cristo. Mas eu acredito que ele está trabalhando um aspecto muito importante que envolve a ressurreição de Cristo. Porque ele não diz que Jesus se tornou filho de Deus, ele diz que ele foi declarado filho de Deus pela sua ressurreição dentre os mortos. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo cria em Jesus Cristo, homem, um status de novidade.
aquele Cristo humano, a partir do momento em que ele é ressurreto, ele adquire um status novo em que ele é declarado filho de Deus. Essa declaração, ela de que ele é filho de Deus, faz uma referência, um link muito forte com o Salmo 2º. No Salmo 2, existe um versículo clássico em que nós lemos: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E o salmo é davídico, é Deus falando com Davi, dizendo a Davi: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Quando Deus fala a Davi: Eu hoje te gerei, esse hoje te gerar é a declaração de Deus de que tu és meu filho. Declarando a Davi: Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Não é no sentido de que Davi nasceu naquele momento, que Davi foi gerado naquele momento especificamente. Aquele salmo faz referência à coroação de Davi. No momento em que Davi é instituído rei de Israel, como o ungido de Deus, Deus está declarando: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, o significado de geração ali no Salmo 2 tem a ver com a coroação de Davi. E da mesma forma, Paulo está fazendo uma apropriação do Salmo 2 na pessoa de Cristo e dizendo que no momento da ressurreição, Jesus Cristo é declarado filho de Deus. Ou seja, ele é coroado como herdeiro e como alguém que tem a proeminência de fazer aquilo que é a vontade de Deus, como Davi foi. Ele é o Messias davídico, concorda? Ele disse: segundo a carne, descendente de Davi. Mas segundo o Espírito de santidade, foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Então, a ressurreição dos mortos é a declaração ou a coroação de Cristo, homem, como filho legítimo de Deus. Tá? Jesus é filho por toda a eternidade. Porém, a sua ressurreição dentre os mortos o capacitou a entrar em uma nova fase de existência, na qual sua obra na cruz o habilita a salvar todos os que creem. Beleza? Cara, muito interessante esses versículos, viu? Muito importante esses versículos aqui pra gente e muitas vezes pode passar desapercebido, tá? Dando continuidade. Paulo diz: Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, na continuação, Paulo está dizendo que por meio de Jesus Cristo e por causa do nome de Jesus Cristo, ele recebeu graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo. Então, olha que coisa interessante. A carta de Paulo aos Romanos é direcionada a cristãos judeus e a cristãos gentios, que moravam em Roma, que constituíam a igreja em Roma. Paulo sabe da tensão que existe lá. E ele se autodenomina apóstolo aos gentios. No entanto, a igreja também tem cristãos judeus. E Paulo está dizendo que o seu comissionamento, que a sua missão é pregar a todas as nações. Ou seja, esse chamado, esse comissionamento apostólico de Paulo para anunciar o Cristo coroado, o Cristo descendente de Davi, o Messias do judeu, o chamado para anunciar o Messias do judeu não é só para os judeus, é também para as outras nações. Então Paulo já está dando uma pitadinha daquilo que ele vai trabalhar na carta, né? A abertura da carta já contém um pouco daquilo que ele vai tentar conciliar mais para frente. Já contém um pouco dele estar dizendo, cara, não tem por que termos essa tensão entre judeus e gentios. O apostolado, a missão que Deus me deu
foi de também incluir outras nações, tá? E ele vai enfatizar isso em outras partes, a gente vai ver muito mais para frente, em Romanos 9, 10 e 11, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas ele também trabalha esse assunto em Gálatas 2, 7, tá? E mais, isso também já é uma espécie de antecipação do objetivo de Paulo, de usar a igreja de Roma como uma base missionária. Porque essa igreja precisa entender que o objetivo de Paulo é alcançar várias nações. Que Paulo não vai concentrar o seu ministério apenas no Mediterrâneo, onde ele já havia pregado há mais de uma década. Paulo quer ir até a Espanha. Paulo quer usar Roma como uma base missionária. Esses irmãos precisam estar cheios do desejo de alcançar as nações. Eles precisam ter vontade de evangelizar. Eles precisam entender que o evangelho não pode se limitar a eles, que o evangelho precisa alcançar outras nações. Então, por isso que ele usa, inclusive, a frase no plural. Ele não diz que ele recebeu graça e apostolado. Ele diz, recebemos. Recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações. Então não foi só Paulo que recebeu esse chamado. Os irmãos de Roma também receberam esse chamado. Os irmãos de Roma também devem chamar dentre todas as nações aqueles que vão compor o povo de Deus a partir da proclamação do evangelho. Muito bem. E ele continua, chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Para a obediência que vem pela fé. E essa passagem é um pouco complicada, né? O que significa isso? Obediência que vem pela fé. Eu dou aí algumas possibilidades para você. Tente escolher entre estas possibilidades que eu trouxe. A fé é igual à obediência? Ou seria a fé a nova obediência? Ou será que primeiro vem a fé e depois a obediência? Ou será que é fé junto com a obediência ao mesmo tempo? Pensa aí, pensa aí. O que Paulo quer dizer? Obediência que vem pela fé. A fé é igual a obediência? A fé é a nova obediência? Fé e depois obediência ou fé mais obediência? O que essa frase quer dizer, né? Óbvio, pense no contexto inteiro da Epístola aos Romanos, pense em todo o contexto da teologia paulina, de forma geral, de forma ampla também, para você chegar a alguma conclusão a respeito dessas possibilidades. Então vamos lá, algumas pessoas afirmam que fé é igual a obediência. E com certeza nós devemos acreditar que existe uma relação estrita, uma relação próxima entre fé e obediência. Mas nós não podemos confundir as duas coisas. Fé não é igual à obediência, são duas coisas diferentes. Talvez sejam duas faces da mesma moeda, mas não são idênticas e não podem ser tratadas como se fosse a mesma coisa, porque senão isso nos leva a percepções erradas a respeito daquilo que a Bíblia ensina. Paulo fala muito disso na Epístola aos Gálatas, tá? Fé e obras. Obediência aqui talvez pudesse ser chamada de obras, tá? Seria a fé a nova obediência? Seria talvez, então, no Antigo Testamento, Deus requeria obediência e agora ele não requer mais obediência, a obediência foi substituída pela fé. E a única obediência requerida agora é que nós creiamos. Seria isso? E talvez a gente pode crer simplesmente e não obedecer mais. E tá tudo certo? Provavelmente não é isso que Paulo tem em mente também. Outra interpretação que a gente poderia pensar é, será que, então, no momento da nossa conversão, do nosso chamado pelo Evangelho, nós cremos e depois nós obedecemos como se a obediência fosse uma consequência da fé a posteriori? É perigoso esse tipo de interpretação, porque com base nisso, muitos ensinaram, principalmente nos últimos 50 anos, que
a pessoa ela precisa primeiro crer em Jesus, ainda que ela não tenha disposição de obedecer, para que depois ela venha obedecer. E com base nesse tipo de doutrina, muitos acreditaram que pudessem receber na igreja pessoas ditas convertidas carnais, que não praticavam a obediência a Deus, ou que muitas vezes sequer acreditavam que deveriam obedecer. E que somente aqueles cristãos mais maduros viriam a obedecer a posteriori, como se a obediência fosse uma espécie de bênção posterior da conversão. E também provavelmente não é isso que Paulo quer dizer. Então, a gente deve ficar com a última das alternativas. A obediência que vem pela fé, mas as duas coisas são simultâneas. A fé gera a obediência, mas gera imediatamente. A disposição de crer em Jesus também é uma disposição de aceitá-lo como Senhor. Sendo que Paulo começou a sua introdução dizendo que ele era servo de Cristo, escravo. Então nós somos escravos de Cristo e Cristo é o nosso Senhor. A conversão ela é marcada pela crença em Jesus como Salvador, mas também na crença de Jesus como Senhor. Ele não é apenas o nosso Cristo, ele também é o nosso Senhor. Então a obediência, ela é, de uma certa maneira, consequência da fé, mas ela é uma consequência imediata. Ela é uma consequência que não tem espera. A mesma disposição que uma pessoa tem ao crer em Jesus deve ser a mesma disposição imediata de obedecer a Jesus. De obedecer a Jesus. É óbvio que tanto a fé quanto a própria obediência são aprimoradas ao longo da nossa caminhada cristã. Mas não se engane, a obediência ela é aprimorada na mesma proporção que a fé é aprimorada. Então não existe isso, eu tenho uma fé plena, mas eu não obedeço. Não existe isso. E à medida que, eu tenho a minha fé plena, mas eu vou melhorando a minha obediência amanhã. Não se trata disso. Eu tenho fé e eu já obedeço agora. Mas à medida que eu caminho na minha jornada cristã, tanto a minha fé quanto a minha obediência são aprimoradas em conjunto. Elas são duas faces da mesma moeda. Elas trabalham sempre juntas, a fé e a obediência. E Paulo diz agora, chamados um novo povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, vocês em Roma também foram chamados para pertencer. Desculpa, foram chamados a pertencerem a Jesus Cristo. O termo que Paulo usa aqui é a palavra grega que eu coloquei no slide para vocês, kletoi, tá? Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, essa palavra tem um significado de convidado, de alguém que recebeu um convite para participar de algum evento, de alguma festa, de alguma coisa assim. No entanto, se nós fizermos um estudo mais aprofundado desta palavra nos escritos de Paulo especificamente, tá? Nós vamos perceber que essa palavra aparece bastante no Corpus Paulino, de forma geral, e que quando Paulo usa essa palavra, ela não tem um sentido de convite. Quando Paulo usa essa palavra tem muito mais um sentido de convocação. Percebe a diferença? Convite é uma coisa, convocação é outra, né? Quando eu quero que você venha na minha casa jantar, eu te faço um convite. Quando o governo, o Estado, quer que você preste o serviço militar, ele faz uma convocação. Tá? Note a diferença entre as duas coisas. Teologicamente falando, a palavra chamados aqui em Paulo, ela tem uma carga que foi muito corretamente interpretada pelos delegados da Assembleia de Westminster, como sendo aquele chamado eficaz. E o que seria, de acordo com a Assembleia de Westminster, de acordo com o breve catecismo de Westminster, esse chamado a qual Paulo se refere? Ele seria a obra do Espírito Santo, pela qual, convencendo-nos de nosso pecado e da nossa miséria, iluminando nossos entendimentos pelo conhecimento de Cristo e renovando a nossa vontade,
nos persuade, o Espírito Santo nos persuade e habilita a abraçar Jesus Cristo, que nos é oferecido de graça no Evangelho. Tá? Então, isso seria o chamado. Então, o chamado que Paulo fala aqui é um chamado que vem do Espírito Santo, que habilita os nossos corações a crer e a receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pela graça que nos é oferecida no Evangelho. Tá? Isso é o chamado a qual Paulo se refere. E nós fomos chamados para quê? Né? Vocês também entre os chamados de Jesus Cristo. E Paulo continua no verso 7. A todos os que em Roma são amados de Deus, chamados para serem santos. Então, nós fomos chamados para sermos santos. Isso é muito importante, essa parte, tá? Então, presta atenção, a gente tem que tomar cuidado com o que eu chamei aqui de anacronismo semântico. O que é anacronismo semântico? Vou até olhar para você aqui, que eu fico olhando para os slides aqui, mas eu vou olhar para você aqui agora. É muito comum quando a gente pega significados de palavras hoje e atribuímos o significado da palavra hoje ao significado da palavra lá no Novo Testamento. Isso é um anacronismo semântico. Né? Eu não posso pegar o que significa a palavra aqui hoje e dizer que ela significava há 2000 anos atrás a mesma coisa. Talvez sim, mas não necessariamente. Então eu tenho que provar que o significado da palavra naquele período era um significado naquele período. Talvez é um significado completamente diferente do significado hoje. E a palavra santo é uma dessas que a gente pode cometer anacronismo semântico grave no Novo Testamento. Tá? E a gente acaba perdendo a nuance do sentido da palavra, porque santo hoje no português, ela tem uma carga semântica, ela significa uma coisa. Quando eu falo, o fulano é santo, hoje no português se eu falar isso, você vai entender o quê? O que você vai entender? Se eu disser, o fulano é santo. O pastor da minha igreja é santo. Né? O que você vai entender se eu disser isso? Você vai entender que ele é um homem que vive de acordo com os mandamentos de Deus. Que é alguém que vive de forma, né, plena, em obediência. Então, a palavra santo hoje, ela faz referência ao comportamento de alguém. O fulano está buscando a santidade. Quando a gente fala isso no contexto evangélico brasileiro, o que significa o fulano está buscando a santidade? Quer dizer que ele quer viver, né? Ele quer viver com um comportamento específico que agrada a Deus. Tá? E não tem nenhum problema com o significado da palavra santo no nosso contexto atual. O problema é que quando a gente quer pegar o significado dessa palavra hoje e jogar lá no Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo diz aqui, volta lá. Ele diz lá, a todos os que em Roma são amados de Deus, chamados para serem santos. A palavra que ele está usando aqui é a palavra hagios, que em grego não significa comportamento, não tem relação com o comportamento das pessoas. Essa palavra diz respeito à separação e consagração de algo ou alguém. Ela não tem o significado de alguém que tem um bom comportamento, ou de alguém que é perfeito. Então, quando Paulo fala que os romanos foram chamados para serem santos, ele está dizendo o seguinte, que Deus, soberanamente os separou. Deus os separou, Deus os tirou, Deus os consagrou. Não foram eles que o fizeram. Foi Deus, eles foram chamados para serem consagrados. Deus soberanamente os chamou. Essa palavra aparece 74 vezes nas epístolas paulinas. E todas as vezes ela tem o significado, este significado de separação, de alguém que foi reservado para um propósito por Deus. A gente poderia usar o conceito de Pedro, que diz que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então Paulo está dizendo que os romanos foram separados por Deus para serem seu povo.
A ênfase está no status, na posição que os romanos ocupam diante de Deus, e não no comportamento. Alisson, você está dizendo que nós não devemos buscar a santidade, você está dizendo que nós não devemos ter bons comportamentos. Não é isso, porque eu acabei de dizer um pouco antes que nós devemos obedecer e que a fé em Cristo está vinculada necessariamente à obediência. No entanto, no Novo Testamento, quando eles querem enfatizar o nosso comportamento, eles não vão usar a palavra santidade, eles vão usar a palavra piedade. Viver piedosamente é viver em obediência. Aí sim diz respeito ao meu comportamento. Agora, a santidade diz respeito a um status, a uma posição que eu ocupo diante de Deus, em que o próprio Deus, na sua soberania, designou aquele povo como santo, aquele povo como sendo separado para ele. Agora, o que se espera de um povo santo? O que se espera de um povo que foi separado soberanamente por Deus? Que eles vivam em obediência, que eles vivam em piedade. Beleza? Em piedade. Agora é óbvio, o termo, a gente não vai aqui ressignificar a palavra santidade para o português brasileiro moderno, tá? As pessoas vão continuar falando, então não é errado você falar que nós devemos buscar a santidade, mas quando nós lermos santificação, santidade, santos no Novo Testamento, não quer dizer alguém que desenvolve, que tem um comportamento perfeito, que vive piedosamente. Faz referência ao status. Mas é óbvio que as pessoas que têm o status de serem santificados por Deus, elas são chamadas pelo Espírito e também vão obedecer, também vão viver piedosamente. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Por hoje é só, chegamos aí no final. Paulo ele finaliza aqui, né, com a sua finalização clássica. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, tá? E então nós encerramos aqui e nas próximas aulas a gente continua a partir do verso 8. É nóis. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários ou manda lá no nosso grupo do WhatsApp que